a palestra com a professora Cristina Patriota de Moura, que é professora do Departamento de Antropologia da UNB. E hoje a Cristina vai nos falar sobre um autor muitíssimo interessante, né, na história das pesquisas urbanas, né, que é William Du Bois, ou Du Bois, se a gente fosse seguir o sobrenome francês dele, principalmente a partir do livro O Negro da Filadélfia, que a Cristina fez a tradução, a primeira tradução desse livro para o português, com a revisão técnica do Joásio Bernardino Costa, professor também da UNB, mas do Departamento de Sociologia, né? Então, fico muito contente de que a Cristina tenha podido estar aqui com a gente hoje para apresentar um livro que, de certa forma, ainda é bastante desconhecido, especialmente das gerações, digamos, que estudaram ciências sociais antes dos anos 2000, né? Que a gente ouvia falar raramente sobre esse autor, mas o livro tinha uma circulação muito restrita, né? E agora, com essa tradução, acho que vamos poder ter um acesso ampliado a esse autor e essa obra em particular, né? Bom, eu queria fazer algumas referências sobre a trajetória da Cristina Patriota de Moura, que fez graduação em Ciências Sociais na UNB, mas com a habilitação em Antropologia, né? E depois ela foi para o Museu Nacional, se orientando de Gilberto Velho, no mestrado e no doutorado. No mestrado, ele concluído em 1999, e o doutorado em 2003. Né? Bom, gostaria de falar também que a Cristina tem uma longa trajetória de pesquisa sobre os condomínios, né? Tem publicações numerosas sobre esse tema. E no mestrado, né, para quem sabe, ela estudou a formação dos diplomatas, né, no Brasil. E, bom, então principalmente o Instituto Rio Branco, né? Em 2006, a Cristina começou a sua trajetória no Departamento de Antropologia da UNB como professora, né? E orientando também muitas pesquisas, principalmente em torno do laboratório que chama Dimensões da Vida Urbana, que ela coordena na UNB, né? E eu queria ressaltar também um ponto importante e destoante da trajetória da Cristina, são as pesquisas na China, né, que não são muitos brasileiros que se aventuram a esse terreno de pesquisa, né, e ela também tem várias publicações a partir desses contatos com a experiência, né, principalmente dos mundos urbanos, né, na China, certo? Bom, vale a pena indicar os 2 pós-docs que a Cristina fez nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, Davis, em 2014 e 2015, e o pós-doc mais recente na Universidade da Califórnia, Berkeley, que é 2022, o qual resulta exatamente da tradução desse livro do Du Bois, né? Lá a Cristina, desse último pós-doc, estava situada no Departamento de Estudos Afro-Americanos, né, dessa universidade, né? A Cristina foi também professora visitante em algumas universidades, na Universidade de Lisboa, em Berkeley, e na Universidade de Minzu, na China, né? Essa trajetória também como professora visitante, né? Bom, então vamos à apresentação dela e o comentário sobre o autor, sobre esse livro, sobre essa pesquisa específica do Du Bois, né? E é um livro publicado em 1899, na sua primeira edição, e que foi publicado, é importante, né, ressaltar, este ano pela editora Autêntica, que é aqui de Belo Horizonte, né, que estimulou essa tradução, acolheu essa tradução, um livro bastante, né, denso, cuidado, né, e que hoje a gente tem o prazer de apresentar para o público mais amplo, a partir dos comentários de uma tradutora que não é uma tradutora, digamos, usual, né? Uma antropóloga urbana fazendo a tradução de um texto a partir de um olhar bastante técnico também, de um tipo né, a respeito da tradução e da sua adequação para a situação, digamos assim, do português e do português brasileiro, né? O que as palavras significam para nós. Tá? Então, é importante ressaltar tanto a parceria da Cristina como tradutora, mas também do Joásio como revisor técnico, né? Que dá um formato muito especial ao livro.
né? A forma como esse autor chega até nós pela tradução em português é bastante distinta exatamente pela formação e pela perspectiva crítica das pessoas que se envolveram nessa tradução. Tá? Então, Cristiano, mais uma vez, muito obrigada. Tem muito tempo que você não vem aqui no nosso programa de Ciências Sociais da PUC Minas, acho que foi 2012, a última vez, e foi presencial, né? O tempo que a gente fazia tudo na forma presencial. Mas fico muito contente que você possa, digamos assim, nos apresentar esse autor e nos apresentar o livro. Tá? Obrigada. Ok, Candice. Então, obrigada pelo convite e é um prazer poder estar conversando com vocês aí na PUC Minas também. Na última vez já tem mais de 10 anos, né? E foi presencial, mas estou achando bom poder divulgar esse trabalho e também pensar um pouco, repensar um pouco, né? Como que a gente vem traçando aí as raízes, né, desses estudos urbanos. Eu coloquei, assim, o título da palestra, na verdade, é o título que você me pediu, né, que tem a ver com o nome do projeto de pesquisa, né, com o qual eu iniciei, né, o pós-doc na Universidade da Califórnia em Berkeley, né, no Departamento de Estudos Afro-Americanos. Era W.E.B. Du Bois, né? Quer dizer, nos Estados Unidos chama W.B. Du Bois, né? É como chamam ele nos Estados Unidos. E esse autor, né, que é um autor que há muitos anos, né, desde 2007, eu ingressei na UNB em 2006, e desde 2007 que eu começo, principalmente os cursos de antropologia urbana na pós-graduação, com o livro da Philadelphia Negro, né, o Negro da Filadélfia, que é esse livro que agora está traduzido para o português. Mas esse livro, e aí nesse primeiro slide, o que aparece aí na parte de cima é um mapa feito pelo Du Bois, né, para o livro, que foi publicado em 1899, e um mapa que o Du Bois, que ele está, inclusive, como encarte, né, no livro publicado pela Autêntica. Ele não está como encarte em todos os livros, todas as edições impressas em língua inglesa, mas está... isso é um mapa feito pelo próprio Du Bois. Quando você abre esse encarte, né, ele tem justamente esse mapa, e é o fundo também da capa, né, da edição na frente, né? O fundo da capa justamente porque o Du Bois ele foi casa por casa, né, residência por residência, e foi classificando pelas cores, né, as casas do Seventh Ward, né, que é o nome em inglês, que eu traduzi como sétima região da Filadélfia, pensando como região administrativa, né? Então, daí esse mapa em que ele vai classificando não só por cor, mas por condição socioeconômica, ou por o que ele chamou de uma gradação, né, graus, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, dos moradores dessa região da Filadélfia. Mas eu vou falar um pouco mais da sétima região mais para frente, né? Primeiro, eu quero falar, né, assim, partindo um pouco, né, qual era a pergunta, né? Muito a partir do livro do Hannes, né, Explorando a Cidade, Exploring the City, né, que originalmente foi publicado em 1980, e ele vai traçar uma história da antropologia urbana, né? E aí ele vai dizer assim, que é importante a gente ver qual que é o passado utilizável da antropologia urbana, usable past, né? Quer dizer, aquilo que a gente pode se inspirar para pesquisas contemporâneas. E o Hannes volta lá e coloca como assim um momento fundacional, né, da etnografia urbana, e isso sendo algo extremamente importante e utilizável para uma antropologia urbana contemporânea, né, os trabalhos do Robert Park, né,
e dos chamados etnógrafos de Chicago, né? Então, quer dizer, a chamada Escola de Chicago, ela aparece na história não só da antropologia urbana, mas da sociologia de forma geral, né, como sendo a primeira escola sociológica dos Estados Unidos, né? E aí fica a pergunta, né, que é uma pergunta que tem sido feita e tem assim, livros importantes que vêm lidando com essa pergunta mais recentemente, né? Não tão recentemente, mas pelo menos uns 20 anos para cá, que é onde está o trabalho do Du Bois, né? Onde está W.B. Du Bois com O Negro da Filadélfia, né? Que é um livro de 1899, né? Ou seja, anterior a essa produção da chamada Escola de Chicago e do Laboratório Sociológico de Atlanta, que é um laboratório de pesquisas sociológicas fundado pelo Du Bois na primeira, já em 1898, né? E que foi extremamente ativo na primeira década do século XX, né? Então, o título dessa palestra, né, essas raízes da antropologia urbana, é um pouco a partir dessa leitura do Hannes, né, mas que vem sendo reproduzida, né, que esse passado e que o momento fundador que existe de mais antigo, digamos assim, numa antropologia urbana, principalmente nos Estados Unidos, seria o trabalho dos etnógrafos de Chicago, né? E aí, pegando o Philadelphia Negro, mas que não é só um livro isolado, né? O Du Bois é um intelectual extremamente profícuo, rico, que teve uma enorme produção, que orientou trabalhos, instituiu, né, um centro de pesquisas na Universidade de Atlanta e que só recentemente vem sendo recolocado nessa história disciplinar, tanto da antropologia quanto da sociologia, dos estudos urbanos, até da estatística, né, de uma série de campos de estudos, ok? Então, daí que vem a pergunta, né? E aí a resposta já está um pouco nas próprias fotos que eu mostro aqui, né? Um era branco, outro é um intelectual negro, né? E que justamente vai trabalhar com o grande termo que ele vai cunhar ao longo do trabalho dele, né? É a questão da linha de cor, né? Que está num trabalho que é posterior ao Negro da Filadélfia, que em alguns trabalhos ele vai dizer o problema do século XX é o problema da linha de cor, né? E aí esse problema não só nos Estados Unidos, mas como um problema global, né? Mas a gente chega nisso. Mas ele próprio é um sintoma, digamos assim, desse problema da linha de cor que ele vai colocar, né? Bom, como é que eu passo aqui? Então, comparando um pouco, né, o trabalho, eu sei que o pessoal na disciplina, né, leu alguma coisa do Park, principalmente aquele artigo, né, que é um artigo que todo mundo lê e que também que foi publicado inicialmente em 2015, mas depois em 2025 de novo, né, como o primeiro capítulo do livro, né, The City, que é publicado com o Burgess, né, que é um marco da chamada ecologia humana, né, em do parque, né, que é o programa de pesquisa que o parque, né, a cidade está aqui, o original, né, está traduzido em português já há muitos anos, né, a cidade, sugestões para investigação do comportamento humano em meio urbano, né. Esse texto de 1915, né, é um texto que o parque vai publicar em Chicago, quando ele é contratado como professor na Universidade de Chicago, em que ele delineia, né, uma série de questões a serem pensadas acerca da cidade como um fenômeno humano, né, que ele vai colocar, quer dizer, a cidade passa a ser um problema sociológico ali, né, e ele vai delinear uma série de sugestões de um programa de pesquisa possível. Isso em 1915, né? Agora, 17 anos antes, né, o Du Bois
publica um artigo que se chama The Study of the Negro Problems, né? O estudo dos problemas negros, nos anais da Academia Americana de Ciência Social e Política. E nesse artigo, esse artigo é justamente o programa de pesquisa, assim, é de uma forma análoga ao que o Park vai publicar em Chicago, né, que é o que a gente conhece, mas 17 anos antes, quando Du Bois é contratado pela Universidade de Atlanta para liderar um laboratório de pesquisas e um projeto que fazia congressos anuais com publicações temáticas de pesquisas empíricas, né, sobre a questão negra nas cidades americanas, né? E aí o Du Bois publica esse artigo, que é também um programa de pesquisa, em que ele vai responder um pouco, né, ao que na época era colocado, inclusive na encomenda que ele recebeu para fazer a pesquisa na Filadélfia, que é a questão do problema negro. Então, quer dizer, as cidades, principalmente a Filadélfia, que era a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos na época, uma cidade industrial no norte dos Estados Unidos, né? No final do século XIX, ou seja, não muito tempo depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, né? E que o norte tinha ganhado do sul escravocrata, né? E que há um enorme afluxo, principalmente de população negra do sul dos Estados Unidos para o norte, procurando justamente uma cidade industrial em que não houvesse leis racistas, né, em que houvesse mais oportunidades para uma população negra também saído de um sul que, apesar de não ter mais um regime escravocrata legalmente sancionado, impôs uma série de legislações, né, de segregação racial chamadas de Jim Crow, né? Só que a partir do norte, né, se pensa que as cidades começam a crescer muito e na Filadélfia se identifica, né, que grande parte dos problemas urbanos, problemas sociais, problemas de criminalidade, são atribuídos à população negra, né? De uma forma, lembrando que o século XIX, né, vigora os determinismos raciais, o racismo pseudocientífico, né? Então essa grande população negra é vista como um problema para a cidade, né? E a cidade como o lugar do homem civilizado, né, é meio que invadida por esse problema, né, que seria uma população, e aí dentro de todas aquelas classificações evolucionistas do século XIX também, né, tida como selvagem, irracional, imoral, e que vai chegar, né, em grandes números a essa cidade, né? A partir disso, né, que também é um problema, né, que aí, anos depois, o parque vai trabalhar com as questões raciais, né, de uma outra forma, mas a gente tem duas proposições que eu digo aqui teóricas, mais a longo prazo, né, em obras posteriores. Bom, o parque viveu até 1944. Eles nasceram, o parque nasceu em 64, né, viveu até 1864 e viveu até 1944, né, portanto, 80 anos, né, e o Du Bois viveu 95 anos, e produzindo todo esse tempo, né, de 1868 a 1963, né, mas o Du Bois vai desenvolver ao longo da vida, né, essa proposição, né, de que o problema não é o negro, mas é a linha de cor, né, e esse problema é um problema não só da cidade ou do meio urbano especificamente, mas é um problema do sistema capitalista colonial racializado. Então, isso é uma discussão enorme, né, que eu não vou entrar nela agora aqui, até porque a gente está falando do Philadelphia Negro e dessa sociologia urbana do Du Bois, né? E o parque
também ao longo da vida vai propor, né, uma teoria do que ele chama do ciclo de relações raciais e que vai ter uma grande influência em trabalhos posteriores feitos em Chicago e depois que vem para o Brasil, por exemplo, com o trabalho do Donald Pearson, né, em que ele vai colocar esse ciclo como fases, né, de competição, conflito, acomodação e assimilação, é como se isso fosse uma dinâmica inerente à ecologia humana, né? Então, o estudo da Filadélfia, né, e essa foto aqui é uma foto dessa sétima, né, de um lugar, de uma rua, na sétima região, na época em que o Du Bois fez a pesquisa, né, uma... e aí a gente vê na foto, por exemplo, né, deixa eu voltar aqui, que, quer dizer, tem uma mulher negra entrando numa casa, uma série de crianças brancas e negras, né? Justamente uma das questões é que, bom, essa área da chamada sétima região, que é aquela área que o Du Bois mapeou, está naquele mapa do primeiro slide, né? Ela não era uma área só negra, né? Como a ideia dos bairros negros, do chamado gueto, né, que tem toda uma teoria dos guetos nas cidades norte-americanas e tudo, mas isso muito a partir da terceira, quarta década do século XX. Né? Aqui no final do século XIX, a sétima região é a região onde tem a maior quantidade de população negra, mas não é uma região segregada onde, quer dizer, é uma região onde há lugares pobres, e esses lugares pobres têm muitos negros, mas também tem brancos, principalmente migrantes, filhos de imigrantes, alemães, judeus, russos, poloneses, que estão chegando nos Estados Unidos, e existe uma quantidade bastante considerável na época que o Du Bois também vai etnografar, digamos assim, até de casamentos de brancos com negros também, né? Então, uma das coisas que ele vai mostrar, né, mas o Du Bois ele é contratado dentro daquela ideia, né, de que a cidade tem um grande problema, né, de pobreza e criminalidade, esse problema estaria atrelado a esse influxo enorme de negros, não urbanos, não civilizados, e não se sabe se civilizáveis, né? Essa era a questão também, né? E ele é contratado, né, por o CSA, que é o College Settlement Association, que era uma associação principalmente de mulheres e que tinha, digamos assim, um pouco a fundação do serviço social, né, nos Estados Unidos, que a gente tem a Jane Addams, por exemplo, que vai ter uma série em Chicago e que vem de um movimento que vem lá ligado às sufragistas também na Inglaterra, e que de mulheres com letradas com ensino superior e que vão ter projetos de emancipação e de serviço, né, beneficente, digamos assim, em bairros pobres das grandes cidades. O movimento inglês é mais religioso, nos Estados Unidos é um movimento laico, principalmente de mulheres com um curso superior, o que é uma coisa interessante também aí para o século XIX. E essas mulheres, né, principalmente uma delas, que é Susan Wharton, né, que tinha essa... E elas têm casas, né, settlement house, que é casas de ocupações ou algo assim, né, em bairros pobres, né, em que elas vão prestar serviços à comunidade, e também uma ideia de que é preciso fazer pesquisas para saber quais os problemas sociais mais importantes a serem tratados, digamos assim, né? E é dentro dessa chave que a Susan Wharton, que é uma das herdeiras, né, cuja família dava nome à escola de economia da Universidade da Pensilvânia, que era a Wharton School.
E aí ela faz um convênio, né, com a Escola de Economia para contratar uma pessoa para fazer uma pesquisa sociológica, uma pesquisa empírica no bairro, porque o grande problema é que os negros do bairro não estavam votando nas mulheres dessas do serviço social para as superintendências das escolas, né? E elas não entendiam como que elas eram muito mais esclarecidas e tal, e eles votavam nos políticos corruptos e com uma política antiga que não queria o bem da população e tudo isso. Então, isso é um pouco a motivação desse estudo, né? E aí eles vão contratar o Du Bois, né? Que foi o primeiro negro a se doutorar por Harvard e que tinha estudado sociologia na Alemanha, né? E que não, tendo concluído o doutorado em 1895, não tinha conseguido nenhum emprego para dar aula em universidades brancas nos Estados Unidos, porque, assim, com toda a formação, né, o currículo que ele tinha, mas ninguém contratava um professor negro. E o contrato que ele consegue na Universidade da Pensilvânia também não é um contrato de professor, né, mas um contrato de pesquisador, né? Então, quer dizer, na época, e aí ele começa, mas ele, assim, ele estava, antes disso ele trabalhou um ano numa universidade negra em Ohio, dando aula de grego e latim, né? Porque não tinha um programa de ciências sociais ou sociologia, né? Então ele vê isso também como uma oportunidade de alguma forma aplicar, né, uma série de né, essa formação dele mais humanística, né, que também não existia. A formação dele em Harvard era uma formação em humanidades, né, que incluía filosofia, letras clássicas e estudos sociais e psicologia, né, mas não tinha ainda né, institucionalmente uma escola de sociologia, né. Isso, o que já existia na Alemanha, por exemplo, onde ele passou um ano, em 1892, né. Então, quer dizer, a Filadélfia, em 1897, era a segunda maior cidade dos Estados Unidos, depois de Nova York. Era uma cidade industrial do norte, né? É uma cidade historicamente muito importante, né? Inclusive em termos né, de ideias progressistas e de cidadania e dos ideais de liberdade e da meritocracia americana, né? Quer dizer, onde foi assinada a Declaração da Independência em 1776, onde foi redigida a Constituição Americana, né? Onde diz que todos os homens foram criados iguais, né? E têm direito como é que é? A vida, a liberdade e a busca da felicidade, né? O Du Bois cita isso, né? E fala assim, puxa, todos têm direito a essa busca da felicidade, até os negros, né? E aí ele vai mostrando uma série de impedimentos que vão sendo colocados, né? E essa região onde ele vai estudar, né, é uma área heterogênea, e isso é importante que ele vai mostrar. Ele fala assim, não é só uma área de negros. Primeiro, não é só uma área de negros, inclusive existia uma população rica que morava na área também, porque então não é só um bairro pobre, né? Mas casas muito ricas que vão se servir de uma população que presta serviços domésticos a essas casas ricas também e que estão geograficamente muito próximas, né? E entre os negros havia toda uma gradação de classe, que é o que o Du Bois vai mostrar. Ele fala, não, nem todo negro é pobre, nem todo negro não tem escolaridade. E essa é uma discussão também que vai ser importante na obra do Du Bois depois, e pela qual ele até, em alguns momentos, é chamado de elitista, por exemplo, porque ele vai dizer que é preciso prestar atenção e formar, né, o que ele chama. Ele não fala isso nesse livro ainda, mas nessa época ele está desenvolvendo essa ideia, que é a ideia dos talented tenth, né? Que chama que são os 10% talentosos, né? Então, dizendo que existe uma elite negra, letrada e talentosa, cuja missão deveria ser erguer o resto, né, a raça, digamos assim, né? Então, quer dizer, ele vai apontar para essa heterogeneidade, mas muito dialogando com um público, né? Acho que é importante a gente pensar também que O Negro da Filadélfia é um livro escrito para brancos,
no século XIX. Ele não é um livro escrito para negros. Depois do Philadelphia Negro, o Du Bois vai escrever muitas coisas. Ele tem mais de 20 livros autorais, 15 coletâneas, centenas de artigos, e ele vai escrever muitas coisas para os negros americanos. Mas O Negro da Filadélfia é um livro que quer convencer os cidadãos respeitáveis, letrados, que na maioria são brancos, né, no fim do século XIX, aqui numa grande cidade americana, de que o problema não é o negro, de que o negro tem problemas na cidade, mas o negro não é o problema da cidade, né? E daí aquele artigo que eu citei aqui antes, né, que é o estudo dos problemas negros, né? Que é onde ele vai fazer essa virada também, quando ele chega em Atlanta, vai falar assim, olha, é preciso estudar os problemas que os negros enfrentam na sociedade americana, e não estudar todos os problemas que o negro traz para a cidade, digamos assim, né? E essa virada ele vai fazer com essa pesquisa do Philadelphia Negro, né? Então, quer dizer, de novo, a sétima região aqui, né, é uma área heterogênea em termos de classe e composição étnico-racial, né, mas onde tem a maior concentração da população negra da cidade. 20% dos negros da Filadélfia moravam na sétima região, o que era a região que tinha, né, um maior número de negros. E onde, dentro da região, e aí isso é uma questão da tradução também, né, que eu não traduzi o termo slum, né, que é um termo que aparece, aliás, que é traduzido, inclusive está numa das notas da tradução, né, logo no início do livro, porque e nem o Ward, Seventh Ward, como distrito, sétimo distrito, que foi uma forma como foi traduzido, por exemplo, na tradução de língua espanhola, né? Mas o primeiro, que dentro da região, né, o Du Bois vai falar que existem distritos de slum, né? Ou seja, são áreas menores dentro de uma região maior, né? E o slum não é uma favela, né? A gente, assim, é algo muito específico, né, dessas áreas, né, na sociedade de esquina, que tem a tradução área pobre degradada, né, mas tem toda uma questão moral também que vai se colocando no livro que ele coloca, né? Se a gente vê essa fotografia, por exemplo, são construções, tem construções mais precárias, com materiais, né, mais perecíveis, digamos assim, mas são construções também que mais se assemelham ao que já, talvez, né, em algum momento na história das nossas cidades brasileiras fossem os cortiços, né? Mas então, quer dizer, não há uma tradução direta e como designa, né, uma situação muito específica das grandes cidades dos Estados Unidos, eu deixei esse termo também, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, então, quer dizer, isso aqui são uma coisa que a gente fez na apresentação do livro, né, foi pegar diferentes apresentações em diferentes momentos, né? Então, essa aqui, inclusive, é uma cópia assinada pelo Du Bois, né, de 1899, né, da primeira edição do Philadelphia Negro, né? A segunda edição, né, é essa de 1967, né? Ou seja, 68 anos depois aparece a segunda edição, né? Que é uma edição com uma apresentação de um sociólogo que é esse Digby Baltzel, né? E que ele fala que há 20 anos que ele estava procurando, que ele ficou 20 anos procurando uma cópia impressa do livro e não tinha na Universidade da Pensilvânia. Ou seja, o livro ele não só foi, né, foi abafado mesmo e, né, esquecido de alguma forma pela sociologia, pelas ciências sociais, pelas universidades brancas, né? E aí, quer dizer, no caso, ele consegue uma cópia de um ex-aluno do Du Bois que estava em Atlanta e manda essa cópia para ele para uma segunda edição, em 1967, já depois da morte do Du Bois, depois de uma série de acontecimentos aí dos direitos civis nos Estados Unidos e tudo isso, né? É a segunda edição. A terceira edição importante é essa de 1996,
tá? Existem outras edições, não sei se entre essas 3, mais recentes, mas que são reimpressões, né? Sem apresentações novas, digamos assim, que não são... então, que é essa do Elijah Anderson, que é a que fica, né? Que tem uma circulação maior, essa terceira aqui, né? Todas elas vão ter esse subtítulo, que é um subtítulo importante, que é esse A Social Study, né? Um estudo social. Então, quer dizer, assim, eu diria, né, que algo como passado utilizável para a antropologia urbana, a sociologia urbana, né? A gente fala assim, a Escola de Chicago fez os estudos de comunidade, né? A Escola de Manchester, a gente tem, né, os estudos de caso detalhado ou desdobrado, e agora o Du Bois, ele vai conceituar essa ideia de estudo social, né? E isso, no final do século XIX, um estudo social é algo que se contrapõe ao estudo de um grupo definido por raça, por exemplo. Então, quer dizer, isso tem uma importância forte, e ele vai usar esse termo depois numa série de outros trabalhos de pesquisa que ele vai orientar e vai coordenar a partir de Atlanta, né? Então, aqui é uma edição de 2007 da Universidade de Oxford, de uma coleção importante que publicou todos os livros autorais do Du Bois, que é organizada pelo Henry Louis Gates Jr., né? Aí a gente tem a tradução para a língua francesa, né, que é um Lenoir da Filadélfia, né, assim, Os Negros da Filadélfia, né, que já pluralizou, mudou um pouco o título, né, e também com uma foto, né, ali, para a gente ter uma ideia, né, do lugar, e agora essa para o português, né, que tem esse mapa no fundo, né. Esse é o Du Bois, né, em 3 momentos. Um momento, e aí uma que, assim, não vou ter tempo de falar tudo, é tanta coisa, né? Ele viveu 95 anos e teve uma trajetória, assim, extremamente dinâmica, né? Com muitas, assim, muitas coisas, assim, diferentes mesmo ao longo da vida, e aqui eu estou falando mais das pesquisas urbanas, especificamente, e desse primeiro Du Bois, né? Então, quer dizer, aqui é um Du Bois jovem, ainda com cabelo, né? À esquerda, estudante, né? Quando ele estuda, quer dizer, ele era nascido numa cidade de Massachusetts, no norte, uma cidade pequena, majoritariamente branca, onde ele se criou estudando em escolas religiosas, junto com... Ele não estudou em escolas negras, não foi criado num bairro negro de uma cidade americana, né? E isso eu acho que é importante, porque ele, até o final, o ensino fundamental todo é numa escola pequena, paroquial, e com paroquial, assim, protestante, né? Mas da Nova Inglaterra, que tinha muito essa coisa dos valores liberais e da meritocracia, e abolicionista também. Então, né, dentro de um momento, ele nasceu 3 anos depois do fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, né? E ele teve um apoio comunitário para estudar e para fazer a universidade, né? Mas quando ele termina a escola, o ensino básico, ele não consegue entrar em nenhuma universidade, apesar de ele ser, né, um excelente aluno e tudo isso, ele não consegue ser aceito nas universidades importantes, brancas, mesmo do norte dos Estados Unidos, que não tinham alunos negros. Apesar de não ter regras proibindo estudantes negros, não era simplesmente uma prática. E aí ele vai estudar em Fisk. Fisk era uma universidade negra no sul dos Estados Unidos, né, no Tennessee. E aí ele faz a primeira graduação dele, mas ele queria estudar em Harvard. E Harvard fica no estado de Massachusetts, que é o estado onde ele nasceu e cresceu, né, mas que não o aceitou como estudante imediatamente. Então ele faz todo um curso inteiro, um bacharelado em Fisk, para depois ir para Harvard, que não aceita o diploma dele, e aí ele tem que fazer mais 2 anos para ter um bacharelado de Harvard, né? E é isso que ele vai fazer, e depois fazer uma pós-graduação, e aí ele, né, finalmente se doutora em Harvard, e nesse meio tempo passa 1 ano na Alemanha, onde ele teve contato
com o círculo intelectual onde circulava o Zimmel, o Weber, né? Isso final do século XIX ainda, né? Aí ele faz a pesquisa, tem esse contrato pela Universidade da Pensilvânia para fazer a pesquisa na Filadélfia, e em seguida é contratado pela Universidade de Atlanta, na Geórgia, também no sul dos Estados Unidos, né? Enquanto ele ainda, em 1898, ele já tinha terminado a pesquisa, mas não tinha ainda publicado, não estava publicado o Negro da Filadélfia quando ele chega em Atlanta, né? Então, ele fica em Atlanta como professor e pesquisador. Em Atlanta, eles tinham umas conferências, que eram as conferências, na verdade, congressos anuais de estudos, e aí que tinha esse nome de estudo dos negros urbanos, porque na época tinha outros encontros que eram organizados no Instituto Tuskegee, que era um instituto no Alabama, coordenado por uma outra liderança negra, que era o Booker T. Washington, que eram os estudos dos negros rurais, né? Então, ele vai ser contratado justamente para fazer estudos dos negros urbanos, a partir dessa experiência que ele teve com o trabalho da Filadélfia. E aí, mais tarde, essa é uma foto, né, acho que colorida, mais recente, de 1947, a foto da direita, né, quando ele sai de Atlanta em 1910, mas ele continua coordenando os congressos até 1913. Né? Então, ele não está empregado em Atlanta depois de 1910, mas ele continua, por isso que ainda tem publicações em que ele é o coordenador das publicações. E ele é um dos fundadores do NAACP, que era o Instituto, a Associação Nacional para o Avanço da População de Cor, né? Que é onde ele vai, a partir daí, liderar uma série de movimentos, e na imprensa também, principalmente contra as leis Jim Crow, né? E é uma instituição que vai trabalhar pela emancipação do negro, que vai nos Estados Unidos de uma forma geral, e vai ter um papel importantíssimo que desemboca no movimento dos direitos civis dos anos 60, com Martin Luther King e tudo isso. E aí, assim, é muita coisa, eu ponho aqui, né, intelectual público. Eu acho que é interessante depois a gente pensar, não tem muito tempo para isso, mas assim, em como que a trajetória do Du Bois, em certa medida, ela tem alguns paralelos, encontros e desencontros com o Robert Park, por exemplo, né? E que explica um pouco também por que o Du Bois não entrou para o cânone, né? Não tinha entrado, né? Acho que vem entrando de novo, né? Mas para esse cânone dos estudos urbanos e da sociologia acadêmica institucional dos Estados Unidos, né? E aí é interessante porque um pouco aqui, né? Os paralelos, eu peguei um mapa dos Estados Unidos, né? Quer dizer, o Du Bois nasceu em Great Barrington, que dá para ver a setinha? Que fica perto de Harvard, aqui no mesmo estado do Massachusetts, né? O Park nasce numa cidade pequena da Pensilvânia, né? Estuda na Universidade de Michigan. Tudo no norte dos Estados Unidos, né? A Filadélfia está aqui no estado da Pensilvânia também, mesmo estado onde nasceu o Park, né? E Chicago está ali perto de Michigan, que é para onde o Park vai depois. Fisk está ali embaixo, Tennessee, né? Que é onde já, assim, pensando nesses Estados Unidos do Sul e do Norte, né? Que está saindo de uma guerra civil, né? E aí a divisão é aqui em Washington, né? Abaixo de Washington era o sul, digamos assim, e acima de Washington o norte industrial, né? Nos estágios da Guerra Civil aí, e muito do lado leste, né, dos Estados Unidos. Atlanta está lá embaixo, né? E Tuskegee, eu pus aqui no estado do Alabama, essa marca mais embaixo, né? Onde aconteciam as tais conferências sobre os negros rurais, né? E que era coordenada por essa liderança, que foi uma liderança importante, que era o chamado Booker T. Washington. Agora, um dado importante é que entre 1905 e 1914, né? Ou seja, antes
de ser professor em Chicago, porque o Park chega em Chicago em 1915, o Park trabalhou como assessor de imprensa justamente no Instituto Tuskegee com o Booker T. Washington. Dizem, inclusive, que ele escrevia os textos, os discursos, e era meio ghostwriter do Booker T. Washington, que era essa liderança negra importante. Foi a primeira liderança negra a ser recebida, por exemplo, na Casa Branca, ainda no século XIX, mas que tinha um instituto, que se chamava esse Instituto Tuskegee, que era um instituto de ensino técnico e para a população negra, né? E que tinha era uma liderança, mas que tinha um discurso segregacionista e de que os negros não deveriam almejar posições nos estratos superiores da situação, mas sim que deveria ter emprego, ele treinava, né, as mulheres para empregos domésticos, e principalmente bons trabalhadores subalternos, digamos assim, né? E, inclusive, tem um discurso importante de 1895 do Booker T. Washington, em que ele fala que os negros e os brancos das raças deveriam ser como dedos separados numa mão, cada um com o seu lugar na sociedade, conviver harmoniosamente. E que os negros não precisavam ir para a universidade, que não precisava ter negros, eles não tinham que almejar posições de elite, né? E que deveria ter um treinamento, né, nesse trabalho industrial, e principalmente que os negros não fossem para os centros urbanos de trabalho industrial, mas assim, que eles que eles continuassem também nos trabalhos rurais, bem treinados, digamos assim, né? Que são esses negros do Sul. O que é diametralmente oposto ao que o Du Bois vai defender, né? E o Du Bois ele entra numa colisão frontal com o Booker T. Washington, que era a maior liderança e que detinha, né, um poder, inclusive econômico, de financiamentos de projetos de políticas públicas para a população negra nos Estados Unidos e tudo isso, né? Então, quer dizer, isso é interessante a gente ver, porque é justamente em 1903 que o Du Bois publica, né, já depois do Negro da Filadélfia, As Almas da Gente Negra, que é um livro que está traduzido para o português há muito tempo, e também em 1903 que ele publica um artigo que está num livro de artigos que também tem um texto do Booker T. Washington, que, talvez escrito pelo próprio Park, né, defendendo um ensino médio, digamos assim, técnico, né, para os negros, em que o Du Bois vai falar que não, que é o artigo que ele chama dos 10% talentosos, né, que tem que treinar essa elite intelectual, e que é importante que os negros ocupem posições de liderança, né, na sociedade americana como um todo, né, e que eles têm então e criticando, né, um conservadorismo segregacionista do próprio Booker T. Washington. Isso em 1903, né, que é justamente quando o Du Bois ainda está em Atlanta, né, liderando um grande projeto de pesquisa, que é uma universidade negra, e o Park ainda não chegou em Chicago e está trabalhando com o Booker T. Washington no Alabama, no Alabama, em Tuskegee, né? Então, acho que isso é interessante para a gente pensar também, né? Como que o Park também, depois que ele institui uma sociologia em Chicago e tudo isso, ele não vai, né, incorporar os trabalhos do Du Bois, né? Não só isso, né? Como o Du Bois e aí dizem que muito por conta do Booker T. Washington, né? Aqui são alguns dados, eu não vou entrar muito nisso aqui, mas eles vão a partir de 1910, o motivo pelo qual ele também vai sair de Atlanta é por conta justamente que as pesquisas param de receber financiamento, né?
E aí ele diz que isso aconteceu em larga medida pela querela dele com Booker T. Washington, que vai, né, sufocando as fontes de financiamento para as pesquisas realizadas em Atlanta, né? Então isso é interessante a gente pensar, né? Mas eu não vou assim depois, né? Quer dizer, vai ter, né? Tem toda uma vida inteira pela frente, digamos assim, né? Porque o Du Bois ele vive, aí ele sai em 1910 e aí tem todo esse trabalho político. Depois, em 1934, ele volta a ser professor de Atlanta, né? E aí é justamente o ano em que o Parke vai se aposentar, né? De Chicago. Ele se aposenta em 33, né? E mais interessante, que eu achei assim, é que quando o Parke se aposenta, né, os últimos 10 anos de vida do Parke, ele vai ser professor em Fisk, que é que é a Universidade Negra, né, no Tennessee, aonde o Du Bois estudou e fez a sua primeira graduação, né? Então, assim, eu acho que tem alguns paralelos que são interessantes para a gente pensar também, né? Mas eu vou falar um pouco mais assim dessa questão do estudo social, né, e desse passado utilizável aí para do trabalho do Negro da Filadélfia mesmo, né? Então, primeiro, né, quer dizer, ele realizou, né, o livro tem 520 páginas, né, o livro original, ele realizou porque também tem uns apêndices que a gente não traduziu, tem o link para os arquivos originais no livro, né, em português, mas a gente não fez a tradução de todos os apêndices. Então, o livro em português tem 437, 38 páginas, né? Mas ele, inclusive, diz, ele morou 1 ano e meio, né, no bairro nessa sétima região na Filadélfia, né? Ele era negro, mas ele não era da Filadélfia, nem cresceu em bairro negro. Então, assim, tem toda uma discussão, né, dessa coisa, né, nativo, não nativo, ou em que medida ele era identificado como, né, alguém, né, como um negro, quer dizer, pelas pessoas que o contrataram, era, né, um pesquisador negro trabalhando com a população negra, mas que tinha um bom treinamento, digamos assim, né? Com os moradores da sétima região, ele é um estranho também, né? Alguém de fora, mas que tem essa identificação racial, né? Mas ele também faz questão de o tempo todo estar falando dessa diferenciação da população, que tem a ver com a própria diferenciação de classe dele, né? E ainda no momento em que ele acredita na meritocracia, ele acredita na racionalidade nas pesquisas, e ele acha que, né, mostrando empiricamente, né, quais são os problemas enfrentados e a incoerência, digamos assim, entre os ideais da sociedade que estão ali né, de que todos os homens são criados iguais e têm direito à busca da felicidade, tudo isso, e as barreiras encontradas, né? E ele vai etnografando essas barreiras. Ele conta muitas histórias de pessoas que tentaram emprego e não conseguiram, que foram demitidas por conta. Aí vai contando casos, né? Que é a parte, digamos assim, etnográfica que a gente pode dizer do livro, né? Ele entrevistou pessoalmente, sozinho. Ele fala 5.000 pessoas, né? Para fazer. E acho que ninguém fez isso nem antes nem depois. Né? Conta assim, é um trabalho extremamente rigoroso e minucioso, né? Tem um recorte detalhado, né, com esses mapas que ele vai fazendo, né? Aquele mapa, se a gente vai olhar os detalhes, é incrível, que ele vai casa por casa, né? Colocando assim, classificando quem mora ali, né? Ele trabalha com a história, né? A história da migração do sul para o norte, uma história de grande escala nacional estadunidense, mas também das instituições da própria Filadélfia, de como que a cidade vai sendo fundada, de como que, né, os valores que estão na fundação da cidade, que é muito interessante, né? Essa coisa dos casos concretos que ele vai narrando também, né? Ele também usa estatísticas, o que é muito interessante, porque ele pega as coisas do censo, ele pega as estatísticas que ele mesmo cria, faz uma série de gráficos e tabelas, tudo à mão, né?
mas ele vai comparando, ele vai falar assim, bom, as pessoas falavam que os negros morriam de tuberculose, então que era porque eles eram fracos, e aí o índice de mortalidade infantil era enorme. Aí ele vai comparar, não com a população branca da Filadélfia, ele vai comparar com os poloneses, assim, com os pobres de Londres, né? E aí ele vai mostrar, olha, lá a mortalidade é maior ainda, e não é uma questão racial, né? E aí ele vai mostrando, quer dizer, como que isso é uma questão do ambiente social, né? Inclusive condições de moradia, de saneamento, uma série de coisas, isso no final do século XIX, que não existia esse tipo de argumentação. Né? Então, e daí o tal do estudo social, né? Ele vai mostrando que são as condições sociais, né, que fazem com que, né, que configuram os problemas, né? E principalmente o que ele vai definir como problema, né? Que ele vai falar que um problema social que está nesse outro artigo, né, que é The Study of the Negro Problems, é a incoerência entre os ideais de uma sociedade e os meios de atingi-los, né? Então, que ele vai dizer, e aí ele vai demonstrar isso empiricamente com esse estudo da Filadélfia, né? O que é muito interessante. Então, essa abordagem, acho que tem uma série de coisas, né, que em termos de antropologia, sociologia urbana, a gente vem, né, até essa ideia das composições, né, Candice, assim, que acho que está aqui, ele vai, essa multidimensionalidade dos problemas, né, e como que ele vai juntando isso, né, e aí estou acabando aqui, né, mas aqui a ideia do estudo social, né, então isso aqui é a capa de uma das publicações de Atlanta, né, assim, que ele feita logo em seguida da publicação do Philadelphia Negro, né, em que ele já vai colocar a ideia de um estudo social, né, um relatório de um estudo social sob a direção da Universidade de Atlanta, né, que é a quarta conferência, né, que é organizada, né, pelo Du Bois, né, e aí ele vai também definir isso quando ele, numas notas que ele escreve sobre o censo, também em 1900, logo depois, né, ele vai falar que o termo um tanto indefinido, estudo social, né, vem sendo aplicado a investigações que busquem chegar mais longe e de forma mais profunda do que o censo, né, e estudar definitivamente e dentro dos limites, exaustivamente, as condições de vida e ação em certas localidades. Ou seja, estudar as condições de vida, né, e não só trazer estatísticas, né. Então, essa questão mais ampla do chamado estudo social, né. E aí as publicações de Atlanta, bom, aqui são notas do próprio Du Bois, né, em que, quer dizer, aí ele chega em Atlanta, ele vai organizar esses congressos até 1913, né, e justamente que inicialmente eram publicadas com o título de Anais do Congresso para a Investigação de Problemas da Cidade, né, e o segundo, Anais do Segundo Congresso para Estudo de Problemas referentes à Vida Citadina Negra, né, mas já na terceira, né, aí ele já chama de investigação, né, dos problemas, e aí ele vai falar dos estudos dos problemas negros, né, e a partir da quarta ele coloca todos as publicações vão ter esse termo estudo social, né, então ele não chama mais de investigação, ele chama de estudo social, né, e aí então aí tem a partir do quarto aqui, de 1899, né, os negros nos negócios, os negros na universidade, o artesão negro, o negro na escola comum, quer dizer, e a ideia era um projeto de pesquisa, tá nesse texto que está aqui, né, que durasse 100 anos, foi como ele pensou, né, e que a cada 10 anos ele comparasse um tema com, então ele, né, tinha aqui a de 1896 sobre mortalidade, em 1906 teria um sobre o físico negro, né, aí quer dizer, como é que ele vai ele retomaria o mesmo tema 10 anos depois, né? Mesmo aspecto da vida dos negros, né? Então, assim, para terminar aqui, né? Assim, quais são essas contribuições utilizáveis, né? Do negro da Filadélfia e dos chamados estudos sociais do Du Bois, né?
Primeiro, é um estudo pioneiro, multidimensional de um grupo urbano, né? Ele até vai chamar de uma cidade dentro de uma cidade, né? Então, aquela ideia da cidade como laboratório, tal, que a gente vê muito na escola de Chicago, a gente tem isso, mas de uma forma, né, e sem que eu pus entre aspas aqui a comunidade, né? Não é um estudo de comunidade nos termos que a gente vai ver depois, né? Porque essa comunidade, ela sempre aparece como também dialogando e se relacionando com o ambiente, com diferentes escalas, né, desse ambiente, né, que o Du Bois vai chamar de ambiente, né, do social environment, é o termo que ele vai usar, né. Então, a comunidade nunca está isolada, né, em termos desse ambiente mais amplo, né, nem no tempo nem no espaço, né. Um foco na heterogeneidade e na estratificação social, né? Isso é uma outra discussão, inclusive de um artigo que eu escrevi há pouco, está em revisão, né? Aí para aparecer sobre a ideia de estratificação social no Du Bois, né? Porque o Weber, por exemplo, ele vai ter contato com o Du Bois, inclusive pediu um artigo para o Du Bois que ele vai publicar na revista que ele coordenou em 1906, né? Antes dele publicar aqueles textos sobre classe, estamento, partido, casta, tudo isso que ele só vai escrever depois, pelo menos 5 anos depois. E ele dizia que o Du Bois era o intelectual mais interessante nos Estados Unidos a pensar sobre a questão de classe e raça, né? O Weber. Então, quer dizer, o que se vem percebendo é que, na verdade, o Du Bois teve uma influência grande no pensamento do Weber, né? Bom, mas isso é para uma outra discussão, né? Então, a estratificação social concebida como produto histórico e sociologicamente constituído, né? Aí pus essa ideia da composição urbana, né? Que é essa coisa da multidimensionalidade, né? Então, ele trabalha com a ideia de saúde, educação, condições de moradia, religião, criminalidade. Todos esses são aspectos interligados, né? Que configuram um ambiente, né, de um segmento, que no caso o negro, no caso que é do Philadelphia Negro, né? Que ele vai trabalhar, né? E como que esses processos, que aí também são termos que ele vai usar, classe, raça, casta também é um termo que ele usa, mas aí também é outra discussão, né? Mas como ele vai pensar processos de mobilidade social, mas processos de imobilidade também, ou seja, de barreiras para a mobilidade social, e não incapacidades de movimento, mas a ideia da linha de cor, por exemplo, né? Então, isso, né? Então, acho que uma obra extremamente rica, né? A obra do Du Bois como um todo, O Negro da Filadélfia, um livro situado, né? Historicamente, mas que é um marco importante dos estudos urbanos, né? E aí eu coloquei aqui, né, a bibliografia, quase tudo que eu falei aqui está citado na nossa apresentação ao livro, né? Então, quer dizer, não só está escrito na apresentação, mas tem uma bibliografia de referência, né, que está nessa. E tem um filme muito interessante que também está citado ali, que eu sugiro que vocês vejam, que vai falar sobre esse livro, sobre essa pesquisa na cidade da Filadélfia, né, que é Legacy of Courage, né? Então está aqui, está disponível aí no Vimeo, no YouTube, vocês podem assistir. E é isso, acho que meu tempo acabou, né? 3h10, falei 1 hora. Obrigada, Cristina. Nossa, que maravilha escutar você recuperando e vendo as fotos, né? Eu não tinha visto ainda as fotos do bairro, que elas são muito, muito significativas do modelo de análise dele. Antes de abrir aqui para as pessoas que vieram, perguntam, não sei como está nosso diálogo, mas tem algumas observações a fazer sobre a tradução que me chamou a atenção logo no começo. Negro está escrito em maiúscula, negro e negro está escrito em maiúscula. Vocês discutem isso na apresentação. E essa é uma discussão, ou uma reflexão que foi colocada pelo Du Bois na primeira edição. Por que escrever negro e negra com maiúscula? Né? Quando ele diz que 8 milhões de pessoas merecem maiúscula. Né? No caso, 8 milhões é a população negra dos Estados Unidos, né? Não da Filadélfia. Mas, Exato, dos Estados Unidos. Né? Então, que parece uma discussão super contemporânea. Né? Eu mesmo já lembro que eu tive um orientando de doutorado aqui que escrevia tudo que se referia
negros, identidade negra em maiúscula, e eu resisti e disse, não, então brancos também vão ter, por casa norma, quando eu li isso, também eu falei, olha só, Du Bois fazia essa discussão no século XIX, né? Por que escrever com letra maiúscula? Uma politização da linguagem da escrita, isso está discutido, né? Vocês mantêm isso na tradução, mas falam por quê, não é? E o que me surpreende, vendo vários textos do século XIX, com algumas marcas do século XIX muito claras, principalmente uma linguagem devolucionista, né? Mas a gente entende porque era uma linguagem dominante mesmo, que prevalecia em todo tipo de texto, né? Mas tem perspectivas de análise muito contemporâneas, né? Essa ideia das composições, mas um pensamento relacional, que se opõe à ideia da comunidade, mas também se opõe às consequências da metáfora do mosaico, as consequências metodológicas da metáfora do mosaico, né? Tão usada pela escola de Cato, pelo Robert Parker em particular, né? Então, é um pensamento relacional, né? Um pensamento que considera a temporalidade histórica, a composição, mas também esse bairro, essa região da cidade e o resto da cidade, né? E tem uma outra coisa que me impressionou, lendo textos, nas tabelas, né? Que tem uma tabela que ele fala da população de cor das grandes cidades do sul, e ele fala população de cor, e tem uma nota dizendo assim, que inclui não apenas negros, inclui também chineses, japoneses e índios civilizados, né? Então, essa ideia de uma sociedade que é constituída por brancos e vários grupos de cor, vários grupos brancos em condição inferiorizada também. Então, deu uma paisagem social extremamente diversa e desigual, né? E que ele não se apega a uma oposição apenas como se fosse um mundo negro apartado de outros, né? Inclusive a classificação de cor incide sobre outros grupos, né? Ela pode ser atenuada ao longo do tempo, mas ela incide sobre esses outros grupos, né? E aí, Cristina, quando eu comecei a ler esse livro, me veio também Franz Boas, né? A compreensão da discussão de raça de Franz Boas, e eu fui em busca de Gilberto Freire, né? De Casa Grande e Senzala, porque exatamente esse ponto que o Gilberto Freire diz, o que eu descobri nos Estados Unidos, quando ele viaja, não é, para estudar em Colômbia, e ele modifica completamente a compreensão da situação da escravidão e do negro aqui no Brasil, porque ele exatamente vai adotar essa perspectiva que veio do Du Bois, na verdade, né? De que não é uma questão biológica, né? Mas a questão do ambiente social que produz determinados efeitos degradantes ou nocivos, né? No corpo das pessoas, né? Que é aquela visão que ele tem dos marinheiros brasileiros descendo de um navio, né? Em Nova York. E aí foi só por uma curiosidade, eu fui buscar onde está. Du Bois está citado por Gilberto Freire, sim. Né? Eu não sei a partir de que edição, a minha edição é a 26ª de 89, mas uma longa nota que ele expõe uma vasta biografia sobre os negros nos Estados Unidos. E o Du Bois, ele usa um livro de 1915, que é The Negro. Né? É esse livro que ele vai usar. Né? Aí a questão é, quando o Gilberto Freire atualizou esse livro, mas ele deve ter lido muito cedo. A minha suspeita é que ele leu esse livro quando estava nos Estados Unidos. Né? E que ele diz assim, todos esses estudos oferecem páginas de considerável interesse para efeito de comparação com a influência do negro na vida e na cultura do Brasil, particularmente sob a influência do regime de trabalho escravo. Né? Então, ele diz, é necessário comparar, né, com essa biografia americana. Mas tem uma perspectiva relacional, né, que está presente no Du Bois, né, e que Boas não vai pesquisar isso, mas vai propor essa perspectiva para os alunos dele. Né? Então, digamos, esses pontos eu acho muito interessantes para quem for ler a tradução, né, e eu acho que a palestra Cristina convida todo mundo a ler essa tradução, mas principalmente o prefácio e a apresentação de vocês, né? O prefácio da Tiana, não é? Sim. A Tiana Pascal, né, que é professora lá em Berkeley. De Berkeley, e a apresentação de vocês, que vale a pena seguir essa ordem, né, dos textos do livro para ir situando também o seu lugar, mas principalmente digamos assim, o que me impressiona nessa toda essa narrativa e da trajetória do autor e da obra é que ele não foi citado pelos contemporâneos, basicamente, com quem ele teve contato direto, certamente leram essa não citação
e depois, anos ou décadas depois, a ausência nos programas de curso de Ciências Sociais e Estudos Urbanos. Esse é um ponto interessante que todos os comentadores dessa edição brasileira falam, dessa ausência e também uma ideia de ressurreição do autor nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não é ressurreição, é descoberta. Né? Ele está entrando na cena aqui dos cursos brasileiros a partir dos anos 2000, até depois. Né? E isso nos convida a fazer exatamente o que você já faz há muito tempo na UNB, de trazer esse estudo para, digamos assim, talvez como primeira referência para os estudos urbanos. Né? Antes da escola, para iniciar temporalmente, né? Mas não só algo que está no passado, né, da disciplina, mas que teve influência e tem contribuições e inspiração para a pesquisa urbana e para a forma de pensar as relações entre os espaços e as pessoas que vivem nesses espaços. Né? Mas esse é um comentário que eu queria iniciar. Se tiver coisa. Deixa eu ver, alguém quer fazer alguma pergunta que está aqui no presencial? Tem o Gustavo, que a Santana quer fazer aqui. Gustavo, vem para cá que... Boa tarde, Cristina. Parabéns pela apresentação, gostei bastante também do tema também. E aí, quando você foi falando, eu fui anotando algumas coisas, né? Eu achei bem interessante quando você fala das mulheres ali, né? Porque elas não recebiam os votos e, né, elas pediram a pesquisa, assim. E faz trazer muito com a atualidade, né? Com a mulher, né? O direito da mulher ao voto e tudo mais. E mesmo elas tendo, né, sendo intelectuais, né? Tendo né, o ensino superior e mesmo assim por não ser votadas. E aí eu fiquei curioso se tem continuidade né, desse resultado que elas solicitaram, né? Fiquei bem curioso também. E eu fiquei curioso também quando fala muitas das vezes, né? Todos os homens têm direitos iguais, né? Du Bois fala isso, e a felicidade. E aí eu fiquei pensando, né? Queria saber de vocês também se essa analogia faz sentido. Da nossa própria Constituição Federal, né? Que todos têm direitos iguais, igualitário, que mesmo tendo a Constituição Federal, né? Esses direitos ainda não ocorrem, né? Então, fazendo essa analogia, né? Com essa fala de Du Bois mesmo, essa felicidade. Então, eu trouxe esses apontamentos, assim, né? Singelos apontamentos, que eu gostei bastante, assim, da apresentação e que você poderia falar, assim, por gentileza. Obrigado, viu? Ok. Posso falar? Pode, à vontade, gente. Então, primeiro, desculpa, é Gustavo que fez a pergunta? Gustavo, sim. Então, Gustavo, primeiro que assim, essa coisa da felicidade é o que está escrito na Constituição dos Estados Unidos, né? No texto inicial, aí fala, né, que todos os homens têm direitos, né, à vida, à liberdade e à busca da felicidade, né? Então, quer dizer, quando o Du Bois ele fala isso, ele está colocando em xeque o que ele está chamando quais são os ideais da sociedade. Será que e como os ideais que são colocados pela própria Constituição não estão sendo cumpridos, né? Assim, essa possibilidade não existe para todos da mesma forma, né? Por uma série de motivos que ele vai etnografando, digamos assim, ali no livro, né? Em relação à questão das mulheres, né, do movimento lá do College Settlement, né, o que aconteceu, né? Quer dizer, o Du Bois ele meio que vai mostrar, né, que primeiro ele nutre um profundo respeito por essas intelectuais, né? Quando ele está em Atlanta, ele vai chamar algumas delas para também falarem, darem palestras, aulas na Universidade de Atlanta. Inclusive o Boas, em não sei se é 1906 ou 1908, ele vai dar uma palestra a convite do Du Bois em Atlanta também. E o Du Bois tem... depois eu posso te passar, Candice, tem um artigo, inclusive, sobre isso, bem interessante. E o Du Bois ele fala que ele mudou a perspectiva dele sobre, em grande medida, sobre os negros dos Estados Unidos a partir da palestra do Boas também.
principalmente acerca das civilizações africanas, porque ele a perspectiva dele, mais sociológica, digamos assim, né, da forma era de uma igualdade e de uma incapacidade por conta de oportunidades desiguais, né? Então ele aposta na questão do acesso, na mobilidade social, de que todos podem ser civilizados, ainda acreditando naquela chave um pouco também evolucionista, mas assim ele tem uma fé na civilização ocidental, né, que está no Negro da Filadélfia, e a ideia dele, quer dizer, o que ele quer mostrar é que todos conseguem ser civilizados, né? E o que acontece é que alguns enfrentam mais barreiras do que outros, que são socialmente colocadas, né? Agora, quando Boas vai falar, é a partir dali que ele vai se interessar pelas civilizações africanas, que ele nunca se interessou antes, ele diz. Entendeu? Ele estava interessado nos cidadãos negros americanos, mas não nas civilizações africanas, né? E a partir desse contato com o Boas que ele vai começar a pesquisar de uma forma, aí sim, um pouco, eu acho que talvez seja o trabalho mais impressionístico do Du Bois, é esse livro justamente que o Gilberto Freire vai citar, que é da Nigel, porque ele vai pegar essa coisa, né? Assim, coisas dispersas sobre civilizações africanas e tal, não é uma pesquisa empírica, detalhada, com uma metodologia científica, digamos assim, como ele vai fazer no Negro da Filadélfia, né? Inclusive, esse é um livro que é muito pouco citado atualmente, porque ele é considerado um livro muito impressionístico, assim, sem uma pesquisa muito consistente. Esse que o Gilberto felicita, né? Mas assim, mas o Du Bois ele teve um contato com o Gilberto Freire. Tem um artigo muito interessante da Juliana Góes, que ela está, agora não sei, vamos ver se não sei se é em Michigan, mas depois eu te passo, justamente sobre o Du Bois e a relação dele com o Brasil. Já nos anos 40, que ele, assim, isso já bem depois, né? E aí até um pouco é interessante, né? Porque o Du Bois, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa né, da importância dos intelectuais negros e de toda uma luta, né, antirracista nos Estados Unidos e antissegregacionista, tudo isso, ele, de alguma forma, compra a ideia também da democracia racial colocada pelo Freire acerca do Brasil, né? E aí ela trabalha um pouco, até cartas que eles trocaram. Ele tinha um projeto, depois nos anos 50, de uma enciclopédia africana. Bom, o Du Bois, no final da vida, ele renuncia à cidadania dos Estados Unidos e vai para Gana, né? Então, quer dizer, ele tem todo um movimento também, ele vai também se filiar ao Partido Comunista, vai ter todo mas ele ainda não era comunista no século XIX, né? Ele vai virar comunista nos anos depois do macartismo, na verdade, né? Aí acho que um livro de virada que eu não citei aqui, porque também não está nessa coisa das pesquisas urbanas propriamente dito, né? Mas que talvez seja a obra-prima do Du Bois, é um livro que se chama Black Reconstruction in America, né? É a reconstrução negra na América, que é de 1935, e é onde ele entra com uma perspectiva marxista acerca da participação negra na Guerra Civil nos Estados Unidos. E é um livro de historiografia, mas é muito interessante. É um livro de 750 páginas, né? E é um livro com muita documentação histórica. Ele pega as discussões nas assembleias constituintes dos estados do sul dos Estados Unidos depois da Guerra Civil. Muito. Eu tive a oportunidade de ler. Assim, é muito interessante, mas é outra coisa, né? Aqui a gente está falando das pesquisas urbanas, então. Agora, acerca do voto, né? O que ele descobre, né? Que não tinha emprego para os negros na Filadélfia, né? Não tinha emprego, principalmente para os negros escolarizados. E ele vai falar as mesmas né, associações beneficentes e tal, de caridade, que querem dar comida e roupa e tal para os negros pobres, não dão empregos para os negros escolarizados.
E aí é toda uma discussão também, até com aquela coisa, né? Se ele é elitista, porque ele diz que quem sofre mais é o negro que tem escolaridade, porque é quem não consegue fazer nada condizente com a sua formação, digamos assim, né? Assim, aí tem toda uma polêmica em volta disso, né? Mas ele vai dizer que que os negros da sétima região não vão votar nessas mulheres porque elas não arrumam emprego para eles. Elas talvez não sejam racistas, talvez tenham, né, uma preocupação com educação e tudo isso, mas os políticos, digamos assim, aí republicanos na época, que tem toda uma coisa, né, de compra de voto e tudo isso, vão dar empregos públicos na polícia e vão dar trabalho. Né? Coisa que essas mulheres não vão dar. Elas têm ideais nobres, digamos assim, e democráticos e tudo isso, mas na prática elas não dão mais oportunidades. Assim, é um pouco essa a conclusão etnográfica que ele vai chegar, né? A partir da pesquisa também, que ele vai dizer. Não que ele ache que está certo ou está errado, né? Mas vai dizer assim que as pessoas elas estão também, elas tomam suas decisões a partir do que traz mais oportunidades reais, né? Na vida cotidiana para elas, né? Então é um pouco como ele vai responder, né? A essa questão especificamente. Cristina, agora eu fiquei curiosa a respeito desse diálogo do Du Bois com Gilberto Freire. E eu suspeito que nessas cartas talvez eles não usem o termo democracia racial. Como também se a gente for investigar acho que tem uma discussão, esse texto da Juliana Góes, até que ele não entra muito na discussão, que ele pega essa coisa do Brasil como um exemplo de contraste com os Estados Unidos, até porque a grande discussão do Du Bois, principalmente entre os anos 20 e os anos 40, isso posterior ao que a gente está falando aqui, é uma campanha fortíssima que ele vai fazer na imprensa, nas publicações dele, contra o que ele vai chamar de uma epidemia dos linchamentos de negros nas cidades americanas. Então, ele está lidando com a questão da violência assim, gritante, né, contra, assim, simplesmente por uma questão racial e a questão principal nessa motivação dos linchamentos é a imputação do desejo sexual, digamos assim, de homens negros em relação a mulheres brancas. E aí o que o Freire vai falar sobre o Brasil é um paraíso para ele, em relação a esse quesito especificamente, né? E aí é um pouco isso que a Juliana Góes vai dizer nesse artigo, né? É que ele um pouco ele abdica um pouco de olhar as outras questões e de pensar, porque isso é um contraste tão importante para ele e essa luta política específica para parar, né? Pararem de matar os negros na rua, né? Por questões né, assim, evidentemente abertamente racistas, né, uma questão tão forte nos Estados Unidos com a qual ele está lutando naquele momento, que ele nem entra nas outras questões mais sutis, digamos assim, da discussão. Já estamos assim, mais ou menos no horário que a gente combinou, né? Mas eu acho que a gente fecha essa conversa aqui com indicações de que há muito para a gente escavar, tanto na história dos urbanos, mas também dos autores que são fundamentais na construção das ciências sociais e mapeando esses diálogos. Né? Eu acho que temos assim, muita pesquisa ainda para ser feita a respeito dessas conversas efetivamente existentes, né, entre sociólogos, sociólogas, antropólogos e antropólogas, numa situação de trocas internacionais. Né? Isso é uma coisa muito interessante. A gente tende a compreender essas relações em épocas mais próximas da gente, né? Mas essas conversas, elas são, né, do início do século XX. Né? E Gilberto Freire é uma dessas pessoas que cultivava esses diálogos, né?
transnacionais. Então, acho que terminamos assim, com um convite para ler o livro que foi traduzido, mas também com um convite para explorar o Du Bois e as várias conexões que o trabalho dele produziu ao longo da vida. É uma longa vida, uma longuíssima vida produtiva. Uhum. Não é um caso absolutamente excepcional, né? E com muitas mudanças ao longo do tempo, também, Exatamente. na própria perspectiva dele. Exatamente, porque ele está vivendo histórias, né? Passagens históricas muito relevantes. Se você pensar, né, quando ele faz essa primeira pesquisa, não tinha acontecido nem a Revolução Russa, nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial. Ele viveu tudo isso, né? Exatamente. Né? Então, interessante. Figura realmente excepcional. Então é isso, nos despedimos aqui e te agradecendo mais uma vez por essa disposição e nos colocamos assim na missão de incluir esse livro, né? De incluir esse autor nos estudos de antropologia urbana, de socioantropologia urbana, que é a disciplina que abrigou essa sua fama hoje, chama socioantropologia urbana. Não dá para desconhecer mais a existência desse autor, especialmente com um livro tão próximo da gente, né? Com excelente tradução e com essas características de uma tradição que é reflexiva, né? E esperamos espalhar do surgimento desse livro entre nós, tá? Mas obrigada mais uma vez, espero que em breve a gente se reencontre presencialmente e um abraço para o seu colaborador, seu revisor técnico, né, de alto nível também. Obrigada, Cristina. Até mais. Muito obrigada pelo convite. Até mais.